Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão participando dessa audiência pública, que eles estão presencialmente, aqui eles estão pelas redes sociais. Vamos dar início, então, à nossa audiência pública, que vai tratar do projeto de lei 0037, que institui o Plano de Mobilidade Urbana e a Política Municipal de Mobilidade Urbana de Ibiporã. O projeto 40, que institui a Lei do Sistema Viário do município de Ibiporã e revoga a Lei número 2.175, de 2008, e a Lei 2.749, de 2014. Projeto de Lei 0042, que institui o Código de Obras do município de Ibiporã e revoga a Lei número 2.174, de 11 de junho de 2008, a Lei 2.331, de 29 de dezembro de 2009, Lei 2.564, de 26 de julho de 2012, Lei 2.640, de 5 de setembro de 2013, e a Lei número 2.749, de 23 de dezembro de 2014, e da outras providências. O projeto de lei 0044, que dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir no município de Ibiporã. Revogam-se as leis número 2.332, de 23 de dezembro de 2009, Lei número 2.642, de 5 de setembro de 2013, e da outras providências. E o projeto de lei 0045, que regulamenta o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, no município de Ibiporã, e revoga a lei número 2.727, de 21 de maio de 2008, e das outras providências. Senhores que estão presentes hoje, vamos agradecer também a presença da Cássia, da equipe técnica da Prefeitura, o William também que está aqui, as demais pessoas que estão presentes. Queríamos que tivesse mais pessoas aqui, né, vereadores, para que pudéssemos aí alinhar as informações, que pudéssemos contribuir para o nosso município, mas infelizmente poucas pessoas participando, mas o importante é que eles que estão aqui vão poder ajudar a contribuir com esses projetos. Esse projeto do plano diretor, ele já foram aprovadas algumas leis diante desse projeto. Nós vamos tratar dessas 5 leis, porém vão faltar mais 2 leis para o ano que vem. E foram feitas várias alterações, várias emendas, para até que chegasse à conclusão dos projetos. E a audiência pública é para afirmar isso e se tiver alguma alteração que pode ainda ser realizada. Tá? Eu vou pedir para os relatores dos projetos pontuar cada emenda que foram realizadas, e aí cada projeto tem o seu relator. Vamos, então, dar início ao projeto 37, que institui o Plano de Mobilidade Urbana, o PMU, e a Política Municipal de Mobilidade Urbana em Ibiporã, com o vereador Rafael Eike Ferreira sendo o relator do projeto. Vereador, só confirmar aqui a não presença do vereador Vitor, que faz parte da comissão, que a esposa está em procedimento cirúrgico, ele está acompanhando ela. Mas o vereador Rafael Eike, também tem a assessora dele que pode dar o suporte para nós, fica à vontade. Cássio, se possível, se você quiser sentar conosco, fique à vontade, tá? Ariane, caso você queira também sentar conosco, tá? Então, passamos a palavra ao vereador Rafael Eike Ferreira. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas que aqui se encontram, os nossos assessores, os colaboradores da casa, a equipe técnica da Prefeitura, representada pela Cássia e pelo William, as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e também pelas mídias sociais. Como o presidente falou, eu sou responsável e relator pelo projeto 37, pelo PL 37 de 2023, que institui o Plano de Mobilidade Urbana, PMU, e a Política Municipal de Mobilidade Urbana de Ibiporã. Bem, presidente e colegas, a gente vem trabalhando esses projetos desde o ano passado. Esse é um projeto que trata sobre o sistema viário da cidade, trata sobre a mobilidade urbana na cidade de Ibiporã, desenvolve rotas de ônibus, tanto norte-sul, sul-norte, leste-oeste, oeste-leste, e a gente vem estudando esse trabalho, estudando essa lei,
e conversando também com toda a equipe técnica da Prefeitura, para achar a melhor definição e o melhor caminho para a nossa cidade. E nisso nós verificamos, né, vamos fazer 2 emendas nesse projeto, uma modificativa, né, as 2 modificativas, só que uma é em anexo e a outra, uma é substitutiva, que é do anexo, né, e a outra modificativa. A emenda modificativa é no artigo 39 do PL, onde antes se constava que os alunos que residem a uma distância igual a superior a 1 quilômetro da escola em questão, matriculados, vão ter direito ao transporte escolar público. Nós alteramos para 2 quilômetros. Por quê? Porque está no Plano Nacional de Educação, né, no PNE, e tem uma resolução do Ministério da Educação de que fala em 2 quilômetros e não 1. Né? Saiu uma situação aqui com 1 na legislação, mas nós alteramos para 2 para ficar em conformidade com a legislação federal e com as resoluções do Ministério da Educação Federal. Por isso, essa foi a alteração. Daí, Rafa, colocar os dois mapas. Esse era o mapa que a gente tinha. A outra alteração, que é a substitutiva, esse é o mapa que veio para a gente. Considerando que nós alteramos no plano diretor, nas leis que já foram aprovadas, o perímetro urbano, que, se eu não me engano, era o PL 41, nós tivemos que alterar também o perímetro urbano nesse mapa. A área de expansão, ali no Pico do Guarani, a Barra do Jacutinga. Então, se vocês verem, está tracejado ali como perímetro urbano. A alteração é só essa, é simples, é só para fazer constar a alteração que nós fizemos de perímetro urbano na legislação atual também. Vereador Rafael Eike, só confirmando a presença do vereador Gilson Mensato. Assenta conosco, vereador, por gentileza. Presidente, do 37 era isso, eram essas 2 emendas, não tem, o projeto está de acordo com a legislação, está de acordo com os estudos que foram apresentados junto do projeto, e por isso só foram feitas essas 2 emendas só para ajustar questões práticas com a legislação federal. Era isso, presidente. Lembrando, aqueles que nos acompanham, esse projeto ele é bem técnico, então, às vezes, não tem nem como a gente fazer algumas emendas, porque é bem complicado. Então, agradecer ao vereador Rafael Eike pela atenção, pelas proposituras. E, então, fechamos aqui. Para melhor conduzir a reunião, cada término da apresentação das emendas, a gente deixa aberto ao público, daí vai tratando de projeto por projeto, para não ficar embolado no meio de campo. Aquele que nos acompanha, se tiver algum questionamento em relação a esse projeto, né, a presidente do Tato, do Abreu, professor, o senhor que está aqui conosco também, a Vânia, tem algum questionamento, fica aberto a só pedir a palavra que a gente autoriza aqui. Cássia quer fazer algum questionamento em relação a esse projeto? Não? Então, esse projeto, então, 37, a gente passa, então, para a próxima etapa, que vai ser a questão de apreciação dos pareceres. Então, vou passar agora o próximo projeto, que é o projeto número 40, que institui a Lei do Sistema Viário do município de Biporã e revoga a Lei número 2.135 de 2008 e a Lei 2.749 de 2014. O relator desse projeto é o vereador Augusto Sempre Bom. Passo a palavra para o vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, as pessoas que nos assistem
presencialmente aqui e as pessoas também que estão online. Obrigado, Cássia, e toda a equipe da Prefeitura que está presente. No projeto 40, onde a gente trata do sistema viário do município de Biporã, revogando a Lei 2.175/2008 e a Lei 2.749/2014, foram feitas algumas modificações e algumas adições e algumas também supressões. Eu vou ler primeiro as emendas aditivas do projeto 43. A emenda vereador, projeto 40 e 40, né? 40. Exatamente, é isso que eu te dei aí, ó. Falou 43, então. Não, 40. Eu falei 40 de 2023. Certo? As emendas aditivas ao projeto de lei número 40 de 2023, institui a Lei de Sistema Viário no município de Biporã e revoga a Lei 2.175/2008 e Lei 2.749/2014, adiciona-se no artigo 14, inciso 1º, 2º e o 3º, faixa de domínio de 12,50 metros de cada lado, a partir do eixo central. No artigo 15, incisos 1, 2 e 3, no 3º, adiciona-se a faixa de domínio de 10 metros de cada lado a partir do eixo central. A emenda supressiva desse projeto, no artigo 1º, ficam suprimidos os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 13. E as emendas modificativas desse projeto 040 de 2023, modifica-se os mapas contidos nos anexos 1, 2 e 4, seguem mapas em anexos. Modifica-se o caput do artigo 13, passa a ler a seguinte redação. As vias públicas deverão ser dimensionadas tendo como parâmetro os tipos de vias, conforme os artigos seguintes. Nós tivemos que fazer algumas modificações, algumas emendas nesse projeto, porque nós tivemos alguns locais que foram adicionados, né, como zona de expansão. Nós temos lá, se mostrar o mapa ali, nós temos lá na Taquara do Reino, nós temos a expansão próximo ao Pico Guarani, e nós temos também a expansão lá nas margens do rio Tibagi. Quem vai daqui para Jataizinho, do lado esquerdo, foi feita uma área de expansão, e aí foi adicionado ao sistema viário a esses 3 pontos principalmente, né? Então, por isso que foram feitas essas modificações, essas supressões, para poder atender essas novas áreas de expansão e adequar essas novas modificações aí. Do projeto 040 seria basicamente essas modificações e alterações aí. Senhores vereadores, se alguém tiver algum questionamento. Cássia. William. Presidente, só para lembrar que todas essas emendas, esse trabalho, a gente vem fazendo em conjunto, né? Toda de terça e quinta-feira, a gente vem fazendo reuniões periódicas discutindo essas questões. Então, a gente... às vezes a gente não tem o questionamento aqui, né? Porque a gente já tirou esse questionamento durante essas reuniões,
Já conversamos, fomos junto da secretaria tirar as dúvidas que a gente tinha, questionamos aquilo que a gente, inclusive, as emendas nesse projeto, por exemplo, advêm dos questionamentos que a gente fez para a secretaria. Então, por isso que, muitas vezes, aqui na audiência pública, a gente já não tem o questionamento dos vereadores, mas porque elas já foram tratadas durante as comissões, as reuniões de comissão, que são também transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook. Lembrando também, vereador, que às vezes a gente acaba não lendo os projetos aqui, porque esses projetos eles já estão disponíveis a toda a população, né, no site da Câmara. E então, se existe algum questionamento, alguma coisa, as pessoas puderam ter acesso. E depois, na hora de ser votado ainda esses projetos, né, que hoje é uma audiência pública, para ver se tem alguma coisa a ser acrescentado, alguma coisa que as pessoas, que a população tenha necessidade de opinar, é o momento para ser modificado alguma coisa, para eles trazerem as opiniões, para depois dessa audiência pública, se não tiver nada, né, nenhuma modificação, nenhum questionamento, nada, aí sim, depois do prazo, né, aí ele vai para a votação e aí ele é consolidado esse projeto da forma que ficou na audiência pública, né? Lembrando que o sistema viário ele tem que crescer junto com a cidade, né? A expansão que teve em relação aos zoneamentos, também é necessária a expansão do sistema viário. E lembrando da política municipal de mobilidade urbana também, em relação a esse projeto, é só acrescentar, né, que esse projeto do plano diretor, ele é feito, a parte teórica dele, né, tudo por uma empresa terceirizada, uma empresa privada, né, que é a DRZ. E isso está dentro do Estatuto da Cidade, deixar bem claro, que pode ser feito isso, e foi feito todo um processo licitatório para que pudesse a empresa ganhar e elaborar esse plano. Então, só para aqueles que estão nos acompanhando, que está tudo dentro da legalidade, que foi feito conforme o Estatuto da Cidade. Eu deixo a palavra aberta agora para aqueles que estão aqui conosco, se alguém tiver algum questionamento sobre o sistema viário do município. Como não teve nenhum questionamento em relação ao projeto 40, que é do sistema viário, passamos adiante o projeto 40 para ir para apreciações dos pareceres. Então, passamos agora então, para o projeto 42, que esse foi um dos projetos mais complexos que nós estávamos tratando aqui, porque envolve uma das códigos de obras do município, né? Era bom que, igual falamos, a equipe técnica estava toda conosco aqui em algumas vezes em relação às nossas reuniões, e foi muito difícil tratar esse projeto, Cássia. De verdade, a gente que não é técnico, nós ficamos, às vezes, meio perdidos, mas aí vocês vieram conosco, deram orientação. E como eu queria que muitos construtores estivessem aqui para entender como funciona esse código de obra no município, para depois saber fazer os questionamentos corretos. Então, eu passo a palavra para o relator desse projeto, que é o vereador Pedro Luiz Chimentão. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, Gilson, Rafael Henke, Augusto, boa noite a Cássia, William, o vereador eleito, professor Abreu, o Tato, o professor Célio, todos que estão aqui acompanhando a gente, boa noite. Dizer que o projeto em questão agora, o 42, ele trata do Código de Obra do município. Ele está revogando a Lei 2174 de 2008, 2331 de 2009, 2564 de 2012, a Lei 2640 de 2013, a Lei 2749 de 2014 e, como nós somos agentes políticos e nós não conseguimos interpretar muita coisa técnica que foi colocada no plano diretor, solicitamos o auxílio da Secretaria de Obras e fica aqui o agradecimento ao William, a Cássia e as outras pessoas que participaram, orientando, sugerindo. Nós, como políticos, nós ouvimos os questionamentos e os anseios de todos os setores. Cada cidadão queria ter uma lei dele própria, mas não é possível. O cara quer construir de um jeito, quer fazer...
Então tem que ter o regulamento. Infelizmente, a gente procurou ouvir o máximo de pessoas e atender a maioria, porque é impossível atender a todos, cada um, como eu disse, tem uma ideia. Projeto bastante modificado, senhor presidente. Eu gostaria de começar a ler, então, Cássio, é você que encaminhou para a gente as emendas supressivas, sugestões que pediram aí retiradas, por exemplo, no artigo 5º, o inciso 3º, onde dizia promover a melhoria de padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto de todas as edificações do seu território. Esse inciso foi suprimido. Aí no artigo 17, também do projeto 42, suprimidos, mais adiante vai ser colocado nesses artigos algumas emendas que foram colocadas em aditivas, supressivas e também tem algumas modificativas. O artigo 17 trazia no seu parágrafo 1º e 2º, primeiro, para solicitação de consulta prévia para requerer o alvará de construção, cabe as indicações, nome do proprietário, endereço, endereço da obra, destino da obra, natureza, croquis, retirado esse parágrafo. Também retirado o parágrafo 2º, trazia no texto ao Poder Executivo Municipal, cabe a indicação das normas urbanísticas incidentes sobre os lotes, zona de uso, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura máxima, de acordo com a lei de uso e ocupação do solo, entre outros dados cadastrais disponíveis. Retirado esses dois artigos, esses dois parágrafos do artigo 17. Mas, se alguém quiser questionar na leitura aí, fica à vontade. O artigo 18 também foi alterado, foi suprimido aqui o inciso 3, o inciso 9º, a letra H. Foi suprimido também o parágrafo 4º e o seu inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Então, o artigo 18 teve essas alterações, suprimidos esses itens. O 21, o artigo 21, que fala das aprovações dos projetos, o seu inciso 2 e o seu parágrafo 3º. O inciso 2 desse artigo dizia, planta de localização na escala 1/250, onde constarão, aí discrimina aqui toda a descrição do projeto. Ela vai ter uma alteração mais à frente. O artigo 23 também sofreu uma supressão de artigo. No inciso 1, trazia o texto, o atendimento do projeto aprovado às orientações técnicas por parte do autor do projeto e do responsável técnico pela execução da obra, retirado, então, do texto da lei. O artigo 24, logo adiante, também teve retirado os seus parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º desse artigo trazia, a baixa de responsabilidade técnica será comunicada ao município pelo responsável técnico ou proprietário, que, por sua vez, deverá apresentar novo responsável técnico sob pena de cassação do alvará, embargo de obra, multa e demais ações cabíveis. Parágrafo 2º trazia, nos casos em que o mesmo responsável técnico reassuma a responsabilidade técnica, esse deverá apresentar novo documento que comprove a responsabilidade técnica do profissional habilitado junto ao conselho de classe competente. Artigo 24. Mais adiante, o artigo 27, ele foi suprimido na sua totalidade. Ele dizia no texto, no caso de mudança de uso de edificação, haverá necessidade de apresentação de projeto e licenciamento com o respectivo alvará. Retirado, então, esse artigo do projeto. Mais adiante, temos o artigo 31 também, suprimido o seu parágrafo 1º. 31, parágrafo 1º, caso no processo conste a aprovação de anteprojeto, caberá ao órgão competente municipal a comparação do anteprojeto com o projeto definitivo para sua aprovação. Aí passamos ao artigo 31. O 31 também
O artigo 31, acho que eu li agora, né? Tá certo, eu li o 31. O 42. O artigo 42, ele foi alterado aqui, pedido a supressão da letra parágrafo 1º e a letra E. Parágrafo 1º é considerado em condições de habitabilidade ou ocupação ou edificação que a letra E diz atender às exigências do Corpo de Bombeiro relativas às medidas de segurança contra o incêndio e pânico. E aí, mais no final do projeto, lá no artigo 190, artigo 190, ele teve a sua totalidade suprimida. Dizia no texto, todo condomínio horizontal deverá ter no mínimo 50% do comprimento total das faces voltadas para a via pública, compostas por lotes externos nas dimensões e tipos de ocupação estabelecidos pelo zoneamento em que o lote está inserido. Essas foram as emendas e as sugestões de supressão desses artigos. Presidente, Vossa Excelência, liberar a palavra, franquear a palavra. Só lembrando, para aqueles que estão nos acompanhando, vereador Chimetão, que quando faz a supressão, pode ser que tenha alguma alteração. Ela suprimiu esse texto, de repente pode fazer uma modificativa modificando o texto. Então, como tem que ser tá formalizado no projeto, está sendo feita a supressão desse artigo, depois vai ter feito ou uma substituição ou uma modificativa. Na sequência, senhor presidente, temos aqui emendas aditivas ao projeto no artigo 15º, o artigo 15, parágrafo 4º. Não, vai ser incluído o parágrafo 4º, é isso? Vai ter uma inclusão de um artigo aí, né, Cássia? O artigo 4º, ele vai trazer o texto: a alteração da responsabilidade técnica deverá constar no alvará da construção. Correto? Emenda aditiva, sugerida aí pela comissão. Mais adiante, ao artigo 18, está sendo apresentada uma emenda aditiva que fala projeto de calçada seguindo o padrão estabelecido pelo município. Inciso 9º. No inciso 9º. Mais adiante temos o artigo 21, no inciso 5. 21, 5. O 21, 5... Aqui vão ser inseridos 3 incisos, é isso, Luquini? Serão inseridos 3 incisos adicionados ao artigo 21, dimensões das divisas de lote. Aí teremos a largura do passeio, posição do meio-fio, postes, lixeiras, árvores hidrantes, boca de lobo e placas de sinalização de passeio. Também terá um inciso com o projeto da calçada, seguindo o padrão estabelecido pelo município. E o inciso 13º, plano de gerenciamento. Mas não está aqui, né? Vai ser inserido, né? Então vai ser incluído o inciso 13, que trata do plano de gerenciamento de resíduos, conforme a lei municipal específica. Então, essa é a alteração do artigo 21. Aí a seção 6 da certidão da conclusão da obra, a BITSE. Está lá no artigo 52. Vai ser renumerado. Vai adicionar um artigo. Esse projeto será totalmente renumerado, e aí vai ser adicionado, já no início da seção 6, do ABITSE, adicionar o artigo: por ocasião do término da edificação ou reforma com acréscimo ou decréscimo de área construída, o interessado requererá a expedição do ABITSE. O artigo 52 também. Relator, só lembrando que, assim, às vezes parece confuso aqui,
mas é que como tem muitas readequações de número de artigo e retirada de artigo, inclusão de artigo, nós vamos depois readequar todos os artigos, incisos, as alíneas, e por isso que às vezes aqui não tem, que nem ali adicione seu artigo, né? Não tem o número do artigo, mas ele vai à seção, ele vai o capítulo, para a gente poder identificar onde, qual que é o assunto, o tratamento que ele está tendo, mas a gente faz depois, antes de ir, o autógrafo, tudo a gente faz a readequação dos números, dos artigos e dos incisos e alíneas. Vai criar um. Seguido, senhores vereadores, No artigo 68 vai criar o parágrafo 2. no artigo 52 também do habite-se, incisos 5 e 6. No 5 diz, plano de gerenciamento de resíduos conforme lei municipal específica. No 6, documento da responsabilidade técnica. Mais adiante, nós teremos o artigo 68, com a criação do parágrafo 2º, que terá o texto: as obras de terraplanagem deverão permanecer paralisadas até a apresentação da devida autorização municipal. Mais adiante, ao artigo 109, as alíneas do parágrafo 13, vai ter 3 incisos. 1, a área a construir até 2.000 metros, uma vaga a cada 100 metros quadrados. A área a construir acima de 2.000 metros, até 5.000 metros quadrados, uma vaga a cada 125 metros quadrados. A área a construir acima de 5.000, uma vaga a cada 150 metros quadrados. O artigo 111, mais à frente, ele traz também, no inciso 3, cada vaga para motocicleta deverá possuir área mínima de 2 metros quadrados, não podendo a largura ser inferior a 1 metro e comprimento mínimo de 2 metros. No seu parágrafo 1º, inciso 3, motos deverá ser de no mínimo 2,5 metros, 10,50 metros de largura entre vagas. Mais adiante, capítulo 6, seção 3, da implantação dos mecanismos de contenção de cheias e sistema de drenagem. Acrescente-se ao artigo: para as construções novas em que não seja possível prever a área permeável necessária, o órgão competente do Poder Administrativo Municipal poderá autorizar a substituição de até 50% da área impermeabilizada por meio de um sistema eficiente de absorção de águas pluviais, como poços e infiltração. Capítulo 7, das edificações residenciais, seção 3, ao artigo 184. Parágrafo 6º. Edificações situadas em lotes urbanos que não foram objeto de parcelamento do solo, mas possuem acesso por via do loteamento regular, deverão executar toda a infraestrutura exigida pela lei de parcelamento de solo e comprovar a sua execução para a obtenção do habite-se. Aí, senhores vereadores, esse artigo teve uma última dúvida, né? A Cássia explicou, né, Cássia? Sobre a questão de dar acesso do loteamento autorizado. Ainda esse projeto, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, recebeu várias emendas modificativas. No capítulo 1 das disposições preliminares, seção 3 dos objetos, artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Inciso 2. Assegurar e promover a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações do município. Capítulo 2. Dos direitos e responsabilidades, seção 1 do município. O artigo 7 passa a ter a seguinte redação. Inciso 2. Conceder o habite-se. Seção 3. Do responsável técnico. O artigo 15 passa a ter a seguinte redação. Se houver necessidade de baixa da responsabilidade técnica assumida através da aprovação do projeto, o responsável técnico ou proprietário deverá comunicar imediatamente por escrito ao Poder Executivo Municipal, a qual apenas será concedida pelo órgão competente municipal,
mediante a apresentação de novo documento de responsabilidade técnica, tendo o solicitante o prazo de até 20 dias para a apresentação do documento. O parágrafo 1º diz que nos casos em que o mesmo responsável técnico reassuma a responsabilidade técnica, este deverá apresentar um novo documento em que comprove a responsabilidade técnica do profissional habilitado junto ao conselho de classe competente. Parágrafo 2º. Enquanto não for regularizada a situação descrita nesse artigo, a obra deverá ficar paralisada até a sua regularização e apenas será permitido executar trabalhos que sejam necessários para manter a segurança da obra, dos transeuntes e das edificações vizinhas. Caso seja constatado o prosseguimento da obra ou decorrido o prazo de 15 dias para a regularização, será imposta multa por auto de infração, de acordo com o anexo 6, além do embargo da obra. Parágrafo 3º. Os dois responsáveis técnicos e que se afasta da responsabilidade pela obra e o que assume poderão fazer juntos comunicação que contenha a assinatura de ambos e do proprietário. O capítulo 3 das disposições administrativas e técnicas, seção 1 da consulta prévia. O artigo 17º passa a ter a seguinte redação: deverá ser realizada a consulta prévia de forma online, disponível ao público, através de sistema disponibilizado pelo município, no qual poderá obter indicação das normas urbanísticas incidentes sobre o lote, zona de uso, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura máxima e recuos mínimos, de acordo com a lei do uso e ocupação de solo, entre outros dados cadastrais disponíveis. Seção 2. Modifica-se o título da análise e aprovação padrão do projeto de construção. O artigo 18 passa a ter a seguinte redação: para análise e aprovação padrão do projeto de construção, na solicitação de alvará de construção, o protocolo deverá conter documentação e o projeto de acordo com as informações a seguir. Item 1. A matrícula do registro de imóveis atualizado, com data de emissão de no máximo 90 dias, antes da requisição da licença para construção ou demolição, ou de contrato de compra e venda com reconhecimento de firma das assinaturas, acompanhado da matrícula atualizada. Inciso 11º. Documento de responsabilidade técnica expedido e registrado pelos respectivos conselhos de classe dos profissionais responsáveis, referente aos projetos e execução para todas as metragens de obras e documento de responsabilidade técnica dos projetos complementares, conforme exigência dos conselhos de classe para construções acima de 100 metros quadrados. E o inciso 12. Plano de gerenciamento de resíduo, conforme lei municipal específica. Parágrafo 2. Nos casos de projeto para construção de edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas poderão ser alteradas desde que sejam legíveis. O artigo 19º terá a seguinte redação: será exigida a realização de estudo de impacto de vizinhança pelo órgão competente municipal ou conselho de desenvolvimento urbano para aprovação de empreendimentos classificados como perigosos, incômodos, nocivos ou potencialmente geradores de tráfego e grade modificações. É grades ou graves? Grandes modificações do espaço urbano, conforme especificações contidas na Lei de Uso e Ocupação de Solo em legislação específica do EIV. A subseção única do projeto simplificado, o artigo 20, passa a ter a seguinte redação: parágrafo 1º, inciso 1. Projetos de uso residencial com área construída de no máximo 200 metros quadrados. Artigo 21, passa a ter a seguinte redação: inciso 5º, letra E. Indicação das áreas não edificantes servirão de passagem ou outros elementos que comprometam a ocupação e aproveitamento da área. Letra I. Indicação dos acessos às edificações, níveis, rampas e escadas.
O artigo 28 terá a seguinte redação: após a conclusão da obra, o proprietário ou responsável técnico, no prazo de 60 dias, deverá requerer o habite ou certificado de conclusão de obra do imóvel para fins de habitação ou uso. Seção 3 do alvará de construção. O artigo 32 passa a ter a seguinte redação: parágrafo único. Para efeito do presente Código, uma obra será considerada iniciada a partir do início da execução da infraestrutura, fundações. Seção 6 do certificado de conclusão de obra, o habite-se. O artigo 42 passa a ter a seguinte redação: parágrafo 1º, letra A, garantir segurança aos seus usuários e à população indiretamente a ela afetada. A edificação deverá possuir no mínimo cobertura, paredes rebocadas, contrapiso, janelas e portas. B, possuir todas as instalações elétricas e hidráulicas previstas em projeto funcionando a contento. Letra F, atender ao projeto arquitetônico aprovado, especialmente quanto aos recuos, áreas construídas e permeáveis. Capítulo 4º da execução e segurança das obras, seção 1. Artigo 62 passa a ter a seguinte redação: após o término das obras, o responsável terá o prazo de 60 dias e, no caso de paralisação da obra, 120 dias, para que os tapumes que avancem sobre o passeio público devem ser obrigatoriamente recuados e os andames retirados. Capítulo 5 das edificações em geral. Das escavações e aterros. O artigo 67 vai ter a seguinte redação: no caso de escavações e aterros de caráter permanente, que modifique o perfil do lote, o responsável legal é obrigado a proteger as edificações lindeiras, o passeio e logradouro público com obras de proteção contra o deslocamento de terra. Artigo 68 terá a seguinte redação: parágrafo 1º, o requerimento para solicitar a autorização deverá ser acompanhado dos seguintes elementos: inciso 1, movimentação de terra com mais de 100 metros cúbicos de material e retirada. Caso houver o reuso da terra dentro do lote, a autorização ficará dispensada. Item 4, alteração de topografia natural do terreno que atinja superfície maior que 5.000 metros quadrados. Seção 9 dos terraços, marquises e saliências. O artigo 100 passa a ter a seguinte redação: inciso 1, ter balanço máximo de 50% da largura do passeio e nunca superior a 1,20 m. Inciso 5, ter dispostos os elementos de programação visual sobre marquises de modo em que seja possível a fácil verificação das condições de manutenção da mesma, com as faces superiores e inferiores expostas. Artigo 101, com a redação nova: nas edificações com marquise obrigatória projetada sobre a calçada, entre aspas, para edificações comerciais e de serviço, será exigido laudo de vistoria elaborado por profissional habilitado e inscrito no cadastro municipal a cada 10 anos. Parágrafo único. Nas marquises existentes, o prazo para a regularização será de 1 ano a partir da publicação da presente lei. Seção 12, artigo 109, com a nova redação, inciso 11, oficinas mecânicas, funilarias e similares, uma vaga para cada 100 metros quadrados de área construída. Inciso 12, comércio atacadista com atendimento restrito ao público em geral, armazéns, transportadoras e similares, uma vaga para cada 30 metros quadrados de área construída, destinada à administração e apoio aos funcionários, independente de vagas de estacionamento para ônibus, caminhões, áreas, docas, carga e descarga. Indústrias, 20% das vagas poderão ser destinadas a motocicletas, tendo as dimensões apropriadas. Capítulo 6, instalações em geral. Da implantação dos mecanismos de contenção de cheias, sistemas de drenagem. O artigo 151
terá a seguinte redação: para as construções existentes a serem regularizadas, em que não sejam possível atender a área permeável necessária, o órgão competente do Poder Executivo poderá autorizar a substituição de até 100% da área impermeabilizada por meio de um sistema eficiente de absorção de águas pluviais, como poços de infiltração, ou em casos excepcionais, onde a implantação não seja viável tecnicamente, por cisterna de armazenamento para a reutilização de águas pluviais. Capítulo 7. Edificações residenciais, seção 3. Das residências em série, paralelas ao alinhamento predial. O artigo 184 terá a seguinte redação. Parágrafo 5º, que foi o incluído que eu li anteriormente. Toda edificação em série ou multifamiliar, em regime de condomínio ou não, deverá comprovar a execução da infraestrutura exigida pela legislação municipal para obtenção do habite-se. Ainda o projeto 142 recebeu mais ainda uma emenda substitutiva ao artigo 23. O inciso 1 diz: a execução da obra de acordo com o projeto aprovado, seguindo as orientações do responsável técnico. Senhor presidente, eram essas as alterações do 42 e que continua em discussão na casa. Para qualquer sugestão, estaremos sempre às terças e às quintas aqui. Obrigado, vereador. Como deu para perceber, o projeto ele é bem complexo mesmo. Foram várias horas de estudo desse projeto em conjunto. Agradecer também em especial o pessoal da fiscalização que participou conosco, porém as alterações que foram propostas, ficou um pouco inviável, porque daria alteração em todo o projeto, e aí até levei essa informação a eles, que deveria ficar para a próxima situação de fazer uma revisão do projeto posteriormente. Eu deixo franca a palavra para quem quiser fazer uso dela, aqueles que estão aqui conosco, vereadores. Vereador Chimentão, eu só queria... no 109, eu só queria esclarecer uma coisa, Luquinho, também. No artigo 109. A redação final, eu só queria, sim, se fosse possível, como vai ficar a redação final. Só um pouquinho. Porque como ele teve... São as vagas de estacionamento, como ele... Na modificativa, você fala. Como ele vai ficar final, assim. Tá. Porque ele teve aditiva e modificativa, né? Certo. Deixa eu só me localizar aqui. Certo. Eu acho que você se refere ao artigo 109, nas questões das alíneas no inciso 13º, é isso? Isso mesmo. Então tá. De acordo com o projeto 42, essa foi uma emenda nas indústrias proposta pela equipe técnica do Executivo em relação às indústrias, que o texto, no caso, modificasse 20% das vagas poderão ser destinadas à motocicleta, tendo as dimensões apropriadas. Mas nesse mesmo 13º, onde está indústrias, foi adicionado 3 mudanças na questão de vaga, que daí eu vou repetir aqui para você, rapidamente, essa parte adicionada no artigo 109. Então, alíneas no parágrafo 13º, que seria indústrias, como a gente já comentou aqui, fica acrescentado que a área a construir de até 2.000 metros destinará uma vaga para cada 100 metros quadrados, área de construir acima de 2.000 metros quadrados até 5.000 metros quadrados, uma vaga a cada 125 metros quadrados, e a área a construir acima de 5.000 metros quadrados, ficou estipulado, uma vaga a cada 150 metros quadrados. Essas foram adicionadas ao inciso 13º, onde corresponde às indústrias.
Certo. E a parte de que 20% das vagas poderão ser destinadas a motocicletas, tendo as dimensões apropriadas, Isso. ela vai antes disso? Não, isso ela tá- vai depois? Ela vai no meio? Essa está no texto do projeto. Se você pegar o 42 no artigo correspondente, que é o 109, não sei se a Vossa Senhoria tem Sim, o projeto aí. Então, no artigo 109, essa foi uma mudança no texto do artigo, do inciso, perdão. Mas o inciso 13, ele constava em indústrias. Uma vaga para cada 100 metros de Sim. área construída, independente de vaga de estacionamento para ônibus, carga e descarga. Tá. Aí ele passa a ter a inciso 13. Então, essa mudança de Indústrias. 20%, Área construída de até 2.000 metros, área construída acima de 2.000 metros, área construída acima de 5.000 metros. isso foi adicionado à linhas e ao 13º parágrafo das Isso, indústrias. Isso. Mas é indústria, Essa- 2 pontos. Essa mudança foi no texto das indústrias no 13º, esse 20% das vagas para motocicletas. No projeto diz, 13º, indústrias, uma vaga para cada 100 metros quadrados de área construída, independente de vagas de estacionamentos para ônibus, carga e descarga. Como ficou? Isso a gente tirou. 20%, isso foi retirado e foi modificado por 20% da área aí, no caso, poderão ser destinados a motocicletas, tendo as dimensões apropriadas. Essa foi a modificação que nos se refere aqui ao 13º. Mais alguma dúvida? Sim, é que essa leitura dos 20% teria que ser depois das alíneas, porque ele fala da área Isso, de construir. Após as alíneas, porque daí como Tá. vai ter que renomerar todo o projeto, a gente não pode estipular, creio eu, numa emenda onde que vai posicionar lá as alíneas, né? Então, na comissão de redação, ou não sei quem é o responsável por essa parte, vai ter que renomerar todo o projeto. Essa já dava para fazer A, B e C, porque Já dava não para fazer tem- A, B e C? É, Ah, não então. tem, Tudo bem, pode ser sim. porque não tem outra renumeração. Não mas- tem. Foi adicionado ao 13º A, B e C, Tá, pode ser beleza. sim. A gente vê depois isso na... Tá certo. Mas só para esclarecer que, como às vezes, né, para a população, Certo. como às vezes se tem 3 tipos de emenda, né, supressiva, modificativa, aditiva, Certo. o mesmo artigo pode passar pelos 3 tipos de emenda. Uhum. Então, ele e nesse aqui causou Causou essa situação. essa situação e ele fica Tem teve um- uma subdivisão na parte de construção, né, que a gente identificou junto com a equipe técnica, que era muito pouco. O próprio setor, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, né, fez o questionamento. Então, Só para foi uma finalizar, construção em conjunto. vereador, a Cássia ajudou a gente também nesse sentido. Se poderia aí o nosso querido Rafael abrir o anexo, também teve uma alteração. Essas alterações manifestadas nas emendas também foram manifestadas nos anexos, onde que nos anexos foi incluso lotes urbanos. Não sei se está aparecendo aí. Deixa eu... No anexo, isso, pode descer aí, que acho que está em vermelho, lotes urbanos, foi adicionado, olha lá, ó. Essa foi uma propositura também da Cássia, para ser adicionado no glossário, lotes urbanos com o respectivo texto, que agora eu não estou conseguindo ler daqui, vereador. Lotes urbanos. Lotes situados dentro do perímetro urbano que tenham dado baixa no cadastro de imóvel rural e que possuam um cadastro municipal. Isso, foi a Essa propositura, foi a adição. adição no glossário. E lá embaixo, voltando lá nas vagas de estacionamento, que o vereador questionou, também Não, teve... ali mesmo, Não, no ali anexo. mesmo, Rafael, no anexo, lá embaixo, pode descer aí. Foi adicionado lá também, pode descer mais aí. Ali, parou. Então tá aí, ó, as indústrias, né?
Foi tirado o texto que estava e adicionado em vermelho ali Então, as mudanças. no anexo também faz a alteração, Faz a passa alteração. na oficina mecânica ou similar, Também. passa de uma vaga a cada 40 metros, para 100 metros uma quadrados. vaga a cada 100 metros da área construída. E nas indústrias passa também a área construir até 2.000 metros, uma vaga a cada 100, Isso. área construir acima de 2.000 metros até 5.000, uma vaga a cada 125, e a área construir acima de 5.000 metros, uma vaga a cada 150. É isso aí. Daí 20% das vagas poderão ser destinadas a Motocicletas. motocicletas tendo dimensões apropriadas, Por as aditivas ali nas as indústrias no inciso 13º. que foram feitas também nos Exatamente. anexos. Tem mais anexo? Não, as mudanças foram essas propostas. Nos anexos. Tem mais anexos, mas não houve alteração. Sim. Isso é cansativo um pouquinho, né? Eu deixo a palavra aberta agora para quem quiser fazer algum tipo de questionamento. Aqueles que estão aqui conosco, sintam-se à vontade aí para fazer algum questionamento. William? Vereador Gilson? Só agradecer a presença do vereador Gilson, que ele, mesmo não sendo da comissão, participou de várias reuniões conosco, vereador. Obrigado pela sua contribuição para o projeto também. Sem nenhum questionamento, então, vamos passar, então, o próximo projeto 42, vamos levar ele adiante para ir para as comissões de justiça e também para a comissão do plano diretor para dar os pareceres. Obrigado, presidente, e boa noite a todos. O vereador Chimentão saiu? Passamos então ao projeto 44, que é o que dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir do município de Porã, e revogam-se as leis número 2.332, de 23 de dezembro de 2009, e a lei 2.642, de 5 de setembro de 2013, e da outras providências. Como o vereador Vitor não está presente, o vereador Rafael é que vai apresentar as emendas, tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado ao Vitor também, que melhoras para a esposa dele. Então, continuando, só lembrando que, mais uma vez, nós discutimos todas essas emendas juntos na comissão, e por isso qualquer vereador poderia também apresentar, mas como eu me dispus, né, ele acatou a ideia. Então, nós temos 3 tipos de emenda no 44, que trata sobre a outorga onerosa: a emenda aditiva, emenda modificativa e emenda supressiva. Começando pela emenda aditiva, a gente adicionou ao artigo 8º, no seu parágrafo 6º, inciso 5º, um novo fator, né, tendo em vista de aproveitamento, né, adicionado, do coeficiente de aproveitamento adicionado, considerando a mudança que a gente tinha feito lá no... né, Cássia? Lá no zoneamento, né? O aumento do coeficiente de aproveitamento em alguns zoneamentos, daí, como não tinha essa previsão anterior, daí a gente teve que pensar nesse fator, quando o coeficiente de aproveitamento a ser aumentado for superior a 2. Sim. Então, daí nós adicionamos o inciso 5º, para passar, quando o coeficiente de aproveitamento for superior a 2, o FP será de 0,50, ou seja, fator de planejamento. No artigo 10º, parágrafo 3º e 4º, nós incluímos também a redação, no sentido de: a aprovação do empreendimento ficará condicionada à execução das medidas de que trata o caput desse artigo. E, quando não for possível, o Poder Executivo fará um termo de compromisso com o interessado, sendo este assinado pelo chefe do Executivo, o secretário de Planejamento, em que o interessado se compromete a arcar com suas execuções de despesas. O certificado de vistoria de conclusão de obra, o parágrafo 4º. O certificado de vistoria de conclusão de obra, ou habite-se, apenas será emitido mediante comprovação da execução, conclusão e quitação das medidas exigidas pelo Executivo Municipal. E o caput desse artigo, ele trata sobre o município, ele fala: o município poderá receber como pagamento de potencial adicional construtivo
a execução de infraestrutura urbana, assim como a execução de obras de reforma ou construção de equipamentos comunitários, praças e áreas de lazer ou habitações de interesse social, conforme regulamento por ato executivo municipal. Então, foi uma adição que a gente fez, conversando com a equipe técnica, para deixar mais claro essa questão também quando quem vai fazer a outorga onerosa, ela vai construir, e não só pagar, né? Porque tem a forma de pagar e tem a forma de construir. Passamos, então... Pode... Não, pode falar. O quê? Essa questão também vem muito em contra alguns empreendimentos, às vezes que é feito, que é em Londrina, que também é feito, em vez de fazer o pagamento da outorga, fazer essas construções, essas adequações, a manutenção. Isso ajuda muito o Poder Executivo, o Poder Municipal também, porque dá condição, né? Por exemplo, escolas pode fazer uma manutenção, pode fazer uma ciclovia, fazer um calçamento público. Isso é muito bom até mesmo para os munícipes, que têm uma agilidade até maior do que o processo público. Então, isso foi de extrema importância estar dentro desse projeto também. Exatamente. Passando para a emenda modificativa, no artigo 6º, era cópia atualizada com até 60 dias da matrícula do imóvel do cartório de registro de imóveis. A gente passou para 90, tendo em vista que a gente considerou que 60 era pouco. Assim. A pessoa tem... É um prazo que depois ela vai ter que gastar de novo para poder retirar outra certidão. A emenda modificativa era essa, somente. E a emenda supressiva, no artigo 11º, o parágrafo 2º. Né? O 11º ele é uma lei de 15 artigos, 16 artigos somente, então são poucos artigos, mas o parágrafo 2º ele estava repetido, na verdade, né? Com o parágrafo 3º do artigo 7º. Então, a gente suprimiu o artigo 2º, que fala: a aprovação dos projetos arquitetônicos da construção ou ampliação fica condicionada à apresentação do certificado de aquisição de potencial construtivo adicional. Não é que isso não vai existir, ele está lá no artigo 7º, parágrafo 3º, ele só estava repetido nesse artigo também. Presidente, era isso do 44. Algum questionamento, sugestão do projeto 44, da outorga onerosa? Sem nenhuma manifestação, passamos então para o projeto 45 e já levando em conta o projeto 44 para apreciação dos pareceres da comissão. Novamente, então, aqui nós temos no 45, nós temos emenda modificativa e emenda supressiva. Vamos começar pela modificativa. No artigo 3º, onde nós líamos toda e qualquer fábrica... Vereador, só lembrando que agora se trata do estudo de impacto de vizinhança, Isso. WAVE, né? Exato, se trata do estudo de impacto de vizinhança. Obrigado. Regulamento, então, o PL 45, ele regulamenta o estudo de impacto de vizinhança no município de Ibiporã, revoga a lei 2727 de 21 de maio de 2008 e dá outras providências. Então, no artigo 3º, no inciso 8º, na linha S, nós alteramos. Né? Antes era toda e qualquer fábrica, indústria incômoda, nociva ou perigosa nos limites do município de Ibiporã, passou a ser fábrica, indústria incômoda, nociva ou perigosa nos limites do município de Ibiporã. E alteramos também a linha AA, que antes constava estações de transmissão de energia elétrica e subestações de transformação, e passa a constar estações de transmissão de energia elétrica e subestações de transformação, ponto e vírgula, torres de telecomunicação e telefonia. Isso foi uma demanda que a gente teve da sociedade, onde, para instalar essas torres de telecomunicação e telefonia,
a partir da aprovação da lei, será necessário também um estudo de impacto de vizinhança, tendo em vista que ela causa transtorno para a população no entorno. Alteramos também o artigo 5º, no parágrafo 3º, onde constava os representantes das secretarias deverão ter formação em nível superior. Nós incluímos superior e ou técnico na área de atuação, né? O caput do artigo, ele trata sobre a Comissão Permanente do Estudo de Impacto de Vizinhança. E por que a gente fez isso? Porque a gente verificou que tem 2 representantes da Secretaria Municipal, que são arquitetos ou engenheiro, 2 representantes da Secretaria Municipal responsável pelas obras, que pode ser arquiteto ou engenheiro, ou seja, já é 3º grau, representante da Secretaria responsável pela Agricultura e Meio Ambiente, representante da Divisão de Trânsito e um procurador. Então, na própria artigo, ele já tem 3 situações que ele fala do ensino superior, né? E daí, por exemplo, muitas vezes um técnico em meio ambiente, em agricultura, tem capacidade para estar nesse conselho, né, na comissão permanente, mas ele não pode porque o parágrafo lá fala que tem que ser nível superior. Então, a gente colocou o técnico para poder abarcar mais possibilidades dentro do poder público também. O artigo 11, né, no inciso 1º, na linha F, onde cópia da matrícula do imóvel atualizada no máximo 60 dias, a gente já fez a alteração lá no outro artigo, também vai para 90. Passamos para as emendas supressivas. No artigo 1º, né, fica suprimido o parágrafo 5º. Por meio de um ato do Executivo Municipal, será estabelecida uma lista de setores industriais nos quais a apresentação do estudo de impacto de vizinhança será exigida. Verificamos a desnecessidade do parágrafo, porque já está definido lá no zoneamento, tem definido quando que precisa, o waive e tudo, então aqui não há necessidade desse parágrafo. E no artigo 3º, de novo, no inciso 8º, ficam suprimidas as alíneas E, Q e GG, que tratam a E, centrais de cargas, armazéns de logística de abastecimento e distribuição de alimentos, loja ou depósito de tintas e resinas ou materiais tóxicos, químicos ou inflamáveis, centro de controle de zoonoses, clínica veterinária com internação e hospedagem. Por que nós alteramos essa questão? Centrais de cargas, armazéns, logísticas e abastecimento e distribuição de alimentos, porque muitas vezes tem uma central, um armazém, que não causa, né? Lógico, a própria lei fala que acima de tantos metros quadrados será necessário o waive. O próprio artigo 3º fala isso. Então, mas até aquilo ali não se tem nas centrais de carga, armazém, a gente não verifica uma alteração tão grande da região ali, da vizinhança. O que, na loja de depósito de tintas e resinas, o que nós entendemos? Que, por exemplo, nós estaríamos onerando o empresário no sentido, uma loja de 20 metros que vende tinta, ela vai precisar de um waive, que custa, então, ela não tem, ela só recebe a tinta e armazena e vende. E ela precisaria de um waive porque ela é uma loja ou depósito de tinta e material, e, querendo ou não, dependendo da tinta, ela é tóxica, química e tal. Mas ela não causa um impacto tão grande assim para necessitar um waive. E, graças a Deus, nós não tivemos aqui, acho que a Casa Rosan foi a última loja de tinta e material de construção que pegou fogo, né? Então, a gente não tem, assim, há mais de 30 anos, uma situação em que tivemos problemas em lojas nesse sentido. Só lembrando que a preocupação nossa maior aqui é em relação aos empreendedores pequenos, né? E vista que hoje um documento desse não sai menos de R$ 3.500. Para quem está investindo numa empresa média, pequena, é um custo bem elevado. Então, foi esse pensamento que nós tivemos e foi o entendimento de todos que estavam presentes na comissão.
E no GG, o Centro de Controle de Zoonoses, Clínica Veterinária de Internação, a gente entende assim, nós temos várias clínicas veterinárias no município. E daí, como que nós vamos também onerar uma clínica pequena, que às vezes ela faz a cirurgia, e ela deixa internada o animal lá, o pet, né? Ela deixa 3, 4, 5 animais internados só entre ele sair da cirurgia até ele estar apto para ir para casa. Isso oneraria praticamente todas as clínicas veterinárias que a gente tem hoje aqui no município, né? Tirando aquelas que não têm a internação, que são poucas, se eu não me engano. Mas... Então, são poucas que não têm. Então, assim, concordo que a gente poderia até verificar uma questão da hospedagem, assim, para cima, um tanto num posterior momento. Mas daí também, o que a gente entendeu? Também está dentro do zoneamento, né? Por que nós suprimimos isso aqui? Porque também está dentro do zoneamento. Então, mesmo que não precise de um waive, não é todo lugar que vai ser possível a instalação de uma clínica, um controle de zoonoses ou uma hospedagem de animais. Ele vai estar dentro daquele zoneamento onde vai ser necessário todo o estudo também, não de impacto de vizinhança, nesse caso, mas vai precisar estar apto com aqueles requisitos que estão lá no zoneamento. Era isso, presidente. Cássia, alguma palavra? Vereador Gilson, quer usar uma palavra? Fica aberta a palavra também para o pessoal que está aqui. William. Bom, só primeiramente queria agradecer. Pode. Presidente, só lembrando todas as pessoas, não só os que estão presentes aqui, mas as pessoas também que vão acessar as redes sociais, alguma coisa, que tudo que está e que nós falamos aqui, desde do projeto, antes das modificações, até agora nas modificações, o passo a passo de tudo que foi feito, de todos os projetos, modificações, supressões e tudo mais, consta tudo no portal da Câmara. Então, as pessoas elas podem acompanhar, elas podem pegar, por exemplo, como era o projeto, como o projeto passa a ser, tudo através do site da Câmara. Exatamente, vereador. E, para deixar bem claro, todas as audiências públicas ela é transmitida, tem todo o procedimento dentro do Estatuto das Cidades que nós seguimos, tudo que está dentro da legalidade que é necessário para a execução e para a elaboração, para a aprovação desse plano diretor, Cássia, foi realizado, conforme tudo que foi nos passado. Então, eu agradeço o empenho dos vereadores da comissão, que foi bem dedicado mesmo, bem trabalhado, bem estudado. Até conversando com outras cidades, não tiveram tanto estudo que nós estamos tendo com esses projetos. Lógico, não vamos acertar tudo, Cássia. Não vamos, porque o projeto ele é muito extenso. Então, vai ficar 2 projetos para o ano seguinte. E eu só queria agradecer mesmo a equipe técnica, a equipe da fiscalização que também nos acompanhou, do meio ambiente que também, às vezes, nos orientaram. Então, isso é muito importante, porque nós tivemos todo um conceito, um entendimento com todos. Igual eu falei, não vamos agradar todo mundo, não vamos acertar 100%. Mas eu acho que o passo foi bem dado, foi colocado, levamos muito a sério a elaboração desse plano diretor. Acredito, assim, que da outra vez não foi feito isso, que esse é o segundo plano, né, segundo projeto, né, de Biporã. Tenho certeza que o próximo, daqui a 10 anos, vai ser melhor ainda. Então, assim, tentamos fazer o melhor nosso, né, e agradecemos também a DRZ que elaborou o projeto. Fizemos alguns questionamentos, Cássia, às vezes não atendia, mas a gente é o anseio da população, nós somos a voz deles, então nós temos que levar o que eles pedem. Só queria agradecer mesmo, e os vereadores, todos participaram, e vamos levar esses projetos agora, esses 5 projetos, para a comissão de novo do plano diretor, que é segunda-feira a reunião, que já está marcada, para dar os pareceres. E depois passa para a Comissão de Justiça, e aí ele pode ir para a votação.
Então, só queria agradecer pelo empenho também, Cássio, da sua equipe, que foi um empenho muito grande, e vamos ter mais aí para fazer algumas readequações também, né? Mas o importante aqui foi, tentamos fazer o melhor, e vamos tentar continuar fazendo o que estiver em nosso alcance. Eu queria agradecer a todos que participaram, a equipe técnica, os nossos técnicos, os caras até aqui até agora, a Adriana, os assessores, né? Aqueles que vieram acompanhar conosco aqui, dedicaram o seu tempo. Como eu queria que tivesse muito mais gente aqui, vereador, porque é um projeto tão importante para a nossa cidade, né? Às vezes só vem na Câmara Municipal, às vezes quando é alguma coisa polêmica. E olha a dimensão que é esse projeto do Plano Diretor. Eu acho que para nós, sem dúvida, acho que é o projeto mais importante da nossa legislatura, porque vai dar o direcionamento para a nossa cidade durante os 10 anos. Então, assim, de certa forma a gente fica um pouco chateado porque não vieram, mas nós sabemos o empenho de todos os vereadores dessa legislatura, não somente da comissão, mas como todos os vereadores, todos argumentaram, deram seus questionamentos, né, tiveram a sua contribuição, e eu aqui estendo meus cumprimentos ao vereador Gilson e também aos outros que participaram por esse projeto. Então, eu queria deixar o meu agradecimento a todos os vereadores, às equipes técnicas, todos que participaram hoje conosco, e declaro encerrado a nossa audiência pública. Obrigado a todos.